Olá, galera! Tudo bem com vocês? Então, hoje vou trazer um tema muito bacana, continuando nosso clubinho da leitura, trazendo pílulas desse livro Aprendendo a Viver de Sêneca. Hoje nós vamos falar sobre as contrariedades da vida. Eu já vou adiantar para vocês que o Sêneca, nessa carta, essa carta resposta para o Lucílio, ele tá um pouco brabo. O Sêneca tá meio foguinho nas ventas aqui, tá? Até porque ele deve ter recebido uma carta do Lucílio, onde o Lucílio devia estar reclamando de algumas coisas da vida. E para um estoico receber reclamação da vida é complicado, porque o estoico tem uma postura bem diferente de um reclamão, né? Então, só lembrando que do que chegou para nós na atualidade, nós temos conhecimento de 129 cartas que Sêneca trocou com Lucílio, né? Neste livro aqui, a gente tem acesso a 29 das 624, porque as autoras fizeram essa compilação de textos que tinham mais a ver com o estoicismo, né? Com a filosofia que a gente está estudando e analisando aqui, tá? Então, colocando, né, sobre a reclamação do Lucílio, porque receber uma reclamação para um estoico é uma afronta. Antes da gente entrar propriamente no tema, é importante para a gente entender o tema, entender um dos pressupostos do estoico. A gente já falou sobre o controle de si mesmo num outro vídeo, que a gente fala sobre economia do tempo e entra nesse tema. E agora também é importante a gente falar sobre um outro pressuposto que rege também o caminho do filósofo estoico. Os estoicos, eles partem do pressuposto que existe uma lei inteligente que rege o universo, o cosmo, a nossa vida. E se essa lei ela é inteligente, ela rege a nossa vida, ela não pode ser injusta. Eu estou sendo bem resumida nesse aspecto sobre essa característica, sobre esse pressuposto estoico, até porque eu não quero entrar num tema aqui de teologia, mas é um tema bem profundo e quem tiver mais interesse, a gente daí teria que entrar falando sobre Kybalion, lei do karma, que não é o objetivo aqui causar polêmica, mas só para vocês saberem que o estoico tem esse pressuposto de que existe uma lei no universo inteligente que rege o cosmo, que rege a nossa vida. E se ela é justa, ela não pode ser injusta, né? Seria uma contradição a injustiça sustentar o mundo. A gente vive em um mundo plural, onde várias crenças, inclusive, elas partem do pressuposto que o ser humano, ele nasce bom. O ser humano, em sua essência, ele é bom, né? E se a essência do ser humano é bom, homens bons não podem ser regidos por uma lei injusta. Seria contraditório, né? Então, por que eu fiz essa introdução? Partindo de uma visão estoica, tudo que acontece conosco, bom ou ruim, acontece por um motivo, né? Então, quando a coisa que acontece conosco é favorável, a gente fala, obrigado universo, tá tudo convergindo, sou uma pessoa boa, tá tudo certo. Quando acontece uma coisa ruim, o que acontece? Que eu não tô de acordo, a gente fala, pô, universo, por que comigo? A gente reclama, né? A gente não tá de acordo, a gente fala, poxa, eu não merecia isso, já fiz isso, aí começa a numerar, né, na nossa cabeça. Só que daí, para um estoico, o que acontece? Essa coisa que está acontecendo conosco na vida, que a gente não tá de acordo, nos é desfavorável, ela é injusta? Se a lei que rege o universo ela é justa, o que acontece conosco não é injusto. Então, para o estoico, não é a lei que está errada, mas é a nossa postura diante dos acontecimentos, principalmente dos acontecimentos ruins, é que não está errado. Nós é que não estamos entendendo o que a lei quer nos dizer, quer nos ensinar, né? Então, a postura de um estoico perante a vida, ela é sempre
ativa, né? Ela é ativa. Ela é uma aceitação que não é passiva. Muitas pessoas confundem, tá? Muitas pessoas, quando leem sobre o estoicismo, que ele fala sobre você aceitar a situação, as pessoas falam que é uma situação passiva. Tem muita discussão sobre isso, eu discordo, tá? Pelo que eu estudo e pelo que eu leio e pelo que algumas correntes filosóficas falam, a postura do estoicismo é uma postura ativa em que sentido? Por isso que é importante entender todas as bases do estoicismo, né? As pessoas pegam só fragmentos das obras e distorcem conforme elas acham que devem interpretar. Mas numa interpretação que é amplamente aceita e que é a que eu sigo, né? Quando uma situação ruim acontece, o estoico ele não é passivo. A aceitação da situação é no seguinte: aconteceu, a situação aconteceu, me pegou desprevenido, eu estava lá andando pela vida de boa e veio uma situação ruim. Quem é que vai prever que vai acontecer uma situação ruim? A não ser que você tenha uma bola de cristal, né? Foi lá, aconteceu a situação ruim. Aqui é que nem quando eu falei sobre... Que nem é ótimo, né, usar esse termo, mas... Continuando, no outro vídeo sobre economia do tempo. Se você não faz o que você tem para fazer com aquele tempo do presente que você deveria fazer, né? Você posterga, você adia, aquele tempo já passou, ficou no ontem, morreu. Então é a mesma coisa com a situação ruim, ela aconteceu, não dá para rebobinar, não tem o que fazer, né? Então o que o estoico faz? Aconteceu, vamos analisar, aconteceu, ok, vamos analisar, vamos refletir sobre e vamos ter uma postura ativa, vamos resolver, porque ficar reclamando não vai adiantar, a situação aconteceu, né? Então, isso entra naquilo, fiz um post sobre isso, que nós somos o capitão do nosso barco, né? O barco tá indo, as situações vão vindo, se você não se ajusta ali, é o famoso deixa a vida me levar. E para onde é que ela vai? Para qualquer lugar, né? Então é a mesma coisa com a situação e com os teus pensamentos acerca da situação. Se você não controla, aqui entra o controle de si mesmo, para você ver como no estoicismo está tudo interligado. Se você não controla a tua atitude naquele primeiro momento, o que você está dizendo para você? O que tu está dizendo para o teu mental, né? Ai, coisa ruim só acontece comigo. Porque quando acontecem as coisas ruins, o que infelizmente as pessoas no mundo atual têm uma tendência? Aconteceu a coisa ruim, você vai lá parar, respirar. São poucas pessoas que fazem isso, né? As pessoas fazem o quê? Entram no maravilhoso mundo dos reclamões. Isso só acontece comigo, eu sou uma pessoa boa. E começa, né? Todo aquele repertório. É igual o nosso amigo Lucílio, que aconteceu algo, foi reclamar pro Sêneca, o Sêneca já deu aquela famosa tapa com luva de pelica. Opa, não é bem assim, né? Porque a vida é injusta, né? E tudo mais. As pessoas viram um reclamão de primeira. E olha só, aqui a gente não está querendo dizer, eu não estou querendo dizer, e o Sêneca, creio eu, não está querendo dizer que tem problema em reclamar. O problema é que as pessoas reclamam por qualquer coisa. Por qualquer coisa. E a reclamação, ela não pode nos paralisar e nos impedir de resolver as coisas de forma prática, né? Senão as pessoas ficam naquela nuvem de reclamação e só veem as coisas ruins, só veem o lado, as coisas ruins acontecem, só acontece comigo, sempre só vê coisa ruim nas situações. Às vezes a situação nem é tudo aquilo, mas a pessoa já vai lá e cria um elefante branco na situação, né? Então esse tipo de postura diante da vida, diante dos acontecimentos, elas impedem o nosso crescimento interno. A gente tá trabalhando contra o nosso mental. Olha só o tipo de energia e o tipo de formato mental que a gente está colocando, né? Porque a reclamação vai virando um hábito, e todo mundo sabe que hábitos ruins são difíceis de tirar, né? Eu vou contar aqui um caso, gente, eu juro pra vocês, eu juro mesmo, tá? Que eu vou tentar fazer os vídeos com 10 minutos, eu juro que eu vou tentar. Então me aturem, tá? Eu prometo, é uma promessa, eu vou conseguir. Esse vídeo acho que vai ficar uns 15, mas a gente vai, foco, né? Vamos ter foco que vai dar certo. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu sobre isso. Eu estudo filosofia desde os 13, 14 anos, por aí.
E eu acho que eu já tinha um pouco também da minha personalidade, já ter um pouco, não ser tão emocional perante algumas situações ruins que acontecem. Mas eu também tô colocando aqui que eu não sou barbeira, tá? Não é por isso que eu pensei tudo que eu pensei, mas vamos lá. Contando o caos. Quando eu fui comprar o meu primeiro carro novo, que não era seminovo, com muita relutância, porque para mim carro é um bem, não é investimento, é despesa, porque só deprecia e só dá manutenção e trabalho. Mas enfim, quando eu fui com uma pessoa comprar o meu primeiro carro novo, eu já pensei em várias coisas, assim, me preparei. Eu falei, ok, carro novo, né? Então, assim, seguro, beleza, mas assim, as pessoas, hoje em dia todo mundo anda de carro, então o que pode acontecer? Porque eu vi que tinha muita empolgação com essa situação, por parte da pessoa que estava comigo e por outras pessoas da família. Ai, comprar carro novo, não sei o quê. Então eu fui lá, né? Falei, não vamos ser racionais. O que pode acontecer? Muitas pessoas dirigem hoje em dia, então as pessoas podem bater no nosso carro, o carro pode vir com algum problema de fábrica. Então eu pensei em várias situações para eu estar preparada e não me empolgar demais com a situação. Até porque era uma época que eu trabalhava numa multinacional em São Paulo, em Blumenau, e ficava indo para São Paulo. E quem já andou no trânsito de São Paulo, gente, você não encontra um carro que não esteja batido. É difícil achar um carro sem batido em São Paulo. Então eu já era assim, sabe? Meio ressabiada. E olha, dito e feito, deu 2 semanas, a gente levou uma porrada no carro. Não foi uma batida, não, foi uma pessoa nem freou, foi uma porrada mesmo. E quando aconteceu essa situação, eu fiquei assim, meu Deus, aconteceu, vamos lá. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, vamos ver primeiro se ninguém se machucou. A primeira coisa, falei, não se machucou, não se machucou, acho que a pessoa ela não se machucou, foi uma batida forte, mas é só bem material. Respirei, falei, ok, vou sair do carro, vou lá resolver. A pessoa que estava comigo, gente, simplesmente abriu a caixa de reclamação e começou, meu Deus, o carro, estragaram o carro, e agora? Eu vou ficar sem carro, vamos ter que arrumar, quanto que vai custar? Eu não acredito, porque isso acontece comigo, né? Eu sou uma pessoa tão boa. Entrou no maravilhoso mundo da reclamação e a pessoa entrou em choque. A pessoa não conseguiu nem sair do carro para ir lá resolver a situação. Por quê? Porque foi uma coisa assim que ela não esperava de forma alguma que iria acontecer, e ela ficou naquele mundo ali, ela não teve atitude perante a situação, travou literalmente, e ficou travado uns 2, 3 dias. E eu tô contando isso, né, porque quantas pessoas, quando encontram uma situação ruim, ficam naquela nuvem de reclamação e paralisam, não conseguem resolver, né? Então, é o que eu digo, tem limites, né, de reclamação. A reclamação, ela tem que ser num nível, a gente tem que lidar com a situação de um jeito que ela não pode nos paralisar quando acontece, né? Senão a gente entra nesse estado mental onde a gente acha que tudo que acontece de ruim na vida só acontece com a gente, né? Isso toma conta da gente e a gente vai se tornando pessoas amarguradas, pessoas difíceis de lidar, né? Pessoas que não encontram até a felicidade, né? Então, aqui nós temos o seguinte posicionamento do estoico diante da vida, né? As coisas ruins são inerentes à vida, a viver. A vida tem ciclo, acontece coisas boas e ruins, né? E o que manda numa situação é a nosso posicionamento perante ela, se a situação vai ser boa ou ruim, ou se nós não vamos internalizar tanto, é a nossa postura diante da vida. E aqui entra esse ensinamento estoico que ele fala que a partir do momento que eu entendo isso, que a vida tem ciclos bons e ruins, independente da tua índole como pessoa, né? A gente começa a entender que a vida, que essa lei inteligente, ela pode me ensinar sempre algo em cada situação. Então, o que acontece? Você tem a oportunidade dos problemas de elevar a sua mente e o controle sobre si mesmo nessas situações. E você passa a governar as suas emoções acerca das coisas, e não o contrário, né? Então, lembra daquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Quando acontece a situação, você vai ter uma postura estoica, né? Seria o ideal, né? O que? Analiso, respiro, entendo, né? E tomo uma postura. E dá uma reclamadinha se quiser, mas não que isso te paralise, que te impeça de ver uma solução para a situação, né? Então, assim, deixa eu primeiro analisar antes de me descabelar. Seria mais isso. Tem uma coisa que a gente fala sobre essa visão estoica que é assim, a vida ela é pedagógica.
ela não é injusta, a vida não é vingativa, a vida não é má, né? A vida, ela traz circunstâncias para que a gente aprenda e cresça, não para que a gente sofra. É nesse sentido que a lei inteligente rege a vida e que ela não é injusta. É porque ela é pedagógica, ela quer nos ensinar. Então, quando o Lucílio está reclamando com o Sêneca, ele está falando assim, olha, você não está entendendo, né? Você está com uma postura errada e isso não vai te levar para um caminho bom, né? Vai levar para um caminho de muito sofrimento, né? Até porque ser reclamão gera muito sofrimento. Quantas pessoas vocês conhecem reclamona que são pessoas felizes, de bem com a vida e que tem uma postura leve no caminhar, né? Senão a gente fica reclamando, a gente fica achando que a vida é ruim e má sempre, né? Ok. Fazendo um parênteses aqui, no vídeo anterior eu falei sobre a importância de entender a época em que as obras são escritas, porque as épocas influenciam muito nos pensadores, né? Na forma, no porquê que os pensadores estão escrevendo sobre certas coisas. Então, se você pensar, na época que o Sêneca estava escrevendo esse livro, na época que ele viveu, era uma época de consolidação do Império Romano. Então, é uma época que a capital do Império Romano tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas. Gente, 1 milhão hoje em dia é muito. Então, pensa naquela época o que era 1 milhão de pessoas vivendo junto, de etnias diferentes, culturas diferentes, com pensamentos diferentes, objetivos diferentes. Então, pessoas diferentes, com tantos objetivos diversificados, no mesmo lugar, o que pode ocasionar? Problemas, contrariedades, né? Então, isso foi um dos assuntos que o Sêneca aborda, acho que tem 2 cartas que ele fala sobre isso e outras cartas que não estão nesse livro sobre isso, que a diversidade do mundo gera problemas, as pessoas são diferentes, problemas vão acontecer. Então, isso já é um alerta, porque, gente, vamos se preparar, porque quando tem muitas pessoas vivendo em um espaço restrito, problemas vão acontecer e a gente vai ter que ter uma postura ativa para resolver, para poder conviver melhor, né? Ok, beleza. Então, vamos entrar no nosso livro sem mais delongas. Deixa eu pegar aqui a partezinha. O Sêneca sempre começa com o livro, né? Falando, Sêneca saúda o amigo Lucílio. Então, no primeiro trecho, ele fala o seguinte: não compreendes que todo mal provém não do que te acontece, mas sim de tua indignação e de tuas reclamações? Do meu ponto de vista, não existe miséria para um homem a não ser a de achar que algo que faz parte da natureza das coisas não está correto. Então ele está falando aqui, Lucílio, tu não está vendo que todo o mal que te acontece, esse sofrimento, está vindo da tua postura com relação às coisas e não da situação em si, porque coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo, né? Então já falei que ele estava bravo, ele já deu uma bronca aqui no começo da carta. Amigo que amigo fala o que precisa ser falado, né? Amigo que amigo não concorda sempre com a gente, né? Enfim, isso é um outro tema. E ele fala, do meu ponto de vista, não existe miséria para um homem não existe miséria, a não ser a de achar que algo que faz parte da natureza das coisas não está correto. Ou seja, de achar que a vida é injusta, a vida é pedagógica. Sêneca tinha isso muito forte nele, né? E depois, mais adiante, ele coloca, perdas, ferimentos, cansaços, inquietudes me assolam. São coisas que acontecem. Indo além, elas devem acontecer, pois não são obras do acaso, estavam determinadas. Então, eu selecionei esse segundo trecho para frisar que aqui está muito claro que ele fala sobre essa lei inteligente que rege o mundo, que ela é justa. As coisas acontecem porque tem que acontecer, porque a vida quer nos ensinar algo. E ela não é a lei que está errada, né? Não veio uma situação errada para nós, caiu de paraquedas, a lei errou a pessoa. Não, é porque a gente tem que aprender algo com aquilo, né? Aí, mais além, ele fala assim, gente, às vezes eu acho o Sêneca meio cômico, tá? Eu acho umas passagens dele meio engraçadas. Ele coloca assim, perdão. Tua bexiga te incomoda? Chegaram más notícias pelo correio? Estás tendo perdas incessantes? Daí ele fala assim, pensa bem,
Não sabias que desejavas tudo isso ao querer envelhecer? Tudo isso faz parte do percurso de uma vida longa, como a poeira, a lama e a chuva durante uma viagem, né? Então é meio óbvio, mas não é óbvio, né? Quanto mais longa for a sua vida, por mais situações difíceis você vai passar, mais doenças que são próprias da velhice, como você vai ter, como o pessoal costuma dizer, tem crianças que são doenças que são próprias da infância, tem doenças que são próprias da velhice, e daí vai reclamar por isso. Sêneca estava meio brabo aqui, né? Então, ele coloca um trecho da carta do Lucílio. Ele fala assim: Lucílio, em sua carta você fala: eu gostaria de viver livre de todas essas incomodações, tu dizes. E Sêneca responde: a afirmação tão insensata não é digna de um homem. Ou seja, você dizer que você não quer ter problemas na sua vida é um problema para um estoico. Por quê? Os problemas, gente, são eles que nos fazem crescer, evoluir. E a gente tem mais uma problemática aqui no mundo atual que a gente vive, nessa sociedade capitalista de consumo, que o que acontece? É dito para nós que você precisa trabalhar e ter, é só ter, e que no ter você vai ser feliz e não vai ter problema e vai ser tudo uma maravilha. Olha, eu desconheço pessoa que, se for bilionário ou milionário, que não tenha problema, né? Porque o que acontece? A pessoa vai lá, compra aquilo que queria e resolve o problema dela. Tem gente que pega, viaja e muda de lugar para resolver os problemas. Será que resolve? Porque se a gente não fizer uma viagem interna e mudar a nossa postura diante das coisas, um problema que acontece no Brasil vai acontecer lá na Europa, onde você estiver, né? Então, os problemas, eles fazem parte da nossa vida, seja você rico ou pobre, eu moro aqui em outro lugar, né? Só que nessa sociedade, a gente molda e tenta blindar as crianças para tentar que não lidem com problemas. Que tipo de ser humano, que tipo de construção mental que a gente está fazendo? A gente costuma dizer ali nos cursos de filosofia, nos estudos que a gente faz, que a vida se dá por contraste, né? É quando você tem um problema, quando tá indo tudo bem, tá indo tudo bem. Quando você tem um problema, é que você vai ser acionado para lidar com a situação. Daí é a escolha tua, de lidar de uma forma amena ou de ficar reclamando e ficar ali, nesse mundo de reclamação que vai minando o teu mental, né? E que vai te deixando uma pessoa o quê? Difícil, amargurada, né? Os problemas, eles existem para nos fazer evoluir, né? Então, quando a gente tem que a gente tem uma vida que não é essa meta, que nem o Lucílio fala, né? Eu gostaria de viver livre de todas essas incomodações. Gente, isso não existe, viver sem incomodação. Por quê? Porque é inerente, faz parte da vida ter momentos bons e momentos ruins, né? E daí tem um trecho final que ele coloca assim: viver, Lucílio, é ser soldado. É por isso que aqueles que se arriscam em missões mais perigosas através de penhascos e desfiladeiros são os mais valentes, a elite da tropa, né? Ou seja, aqueles que se arriscam, é difícil, né? Mas os que se arriscam são os que vão ter um ganho no futuro. Por quê? Porque quando você se propõe a ter essa postura ativa na vida, a resolver os problemas de uma forma prática, ao invés de ficar só reclamando, você tem um ganho com isso, você tem um ganho mental muito grande com isso, né? Você começa a transitar pela vida de uma forma mais leve, sabe? Eu sempre digo assim, as situações ruins quando elas vêm a primeira vez, que pega a gente assim, que nem foi essa questão do carro que eu dei o exemplo, é difícil para algumas pessoas, né? Tem situações e situações. Tem situações que são terríveis, situações que a gente nunca queria passar na nossa vida, mas elas acontecem. Então, quando vem uma primeira situação, se a gente tem uma postura ativa diante dela, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui, né? A gente modela o nosso mental para lidar com isso. E daí, quando vem essa primeira situação difícil, a gente dá aquela balançada, é difícil, é dor, é sofrimento mesmo, é difícil. Só que quando vem uma segunda, você já não dá tanta balançada, você lida melhor. Aí quando vem uma terceira, você, opa, agora eu já tô um pouco mais, já tô calejado, né? Muita gente usa esse termo, já tô sabendo lidar. E assim vai, né? Então você vai modelando o seu mental
para lidar de uma forma mais leve com as situações. Você vai se distanciando do mundo dos reclamões e vai entrando no mundo das pessoas que têm um controle melhor de si mesmo, do seu mental, né? Você vai aprendendo, vai entendendo um pouco mais sobre essa lei que rege o universo, essa lei inteligente, e vai entendendo que coisas boas e coisas ruins acontecem. Então você aprende a não supervalorizar, que é o que a gente faz, os momentos ruins, e nem supervalorizar também os momentos bons. Claro que tem que valorizar, né? Só que daí você aprende que isso faz parte. Você caminha de uma forma mais tranquila, mais serena pela vida, tá? Então, essas são as dicas de Sêneca para a gente assimilar, como ele costuma terminar em suas cartas. Passe bem, Lucílio, que todos nós passemos muito bem com essas reflexões. E aguardo vocês para a gente trocar ideias sobre o tema, e quem tiver dúvidas e quiser também colaborar com o tema, estamos aí, tá bom? Valeu, galera!